mantenha o vocabulário da fé, ande com pessoas que declaram a fé a todo tempo, pessoas de oração, procure pessoas de coração forte, não ande com os profetas da desmotivação, porque contagia, tanto a fé contagia, quanto a desmotivação contagia. Então ande com pessoas que têm visão, ande com pessoas que dizem a fé a despeito da situação, a despeito da dificuldade. Em minha vida, há muitos anos atrás, eu conheci uma senhora, e essa senhora já era bem idosa, bem velhinha, e eu amei muito essa senhora, e eu gostava muito de orar com ela. Eu ia na casa dela para orar, e essa senhora morava numa vila, e eu entrava lá nessa vila com uma alegria tão grande, porque eu sabia que eu ia encontrar com uma mulher de Deus, e nós fizemos vários elos de oração, várias campanhas. Sempre que alguém me pedia oração, eu corria até a casa dessa dona. Essa dona se chamava Irmã Helena, e eu dizia: Irmã Helena, fulano de tal, estou precisando disso assim, vamos orar por ela? Aí ela disse: então vamos orar, vamos buscar de Deus, como que nós vamos fazer? E nós orávamos juntos, e era muito gostoso. Eu aprendi muito com essa Irmã Helena, uma pessoa simples, muito simples, morava, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas tinha um conhecimento, tinha uma sabedoria, tinha uma autoridade de Deus, que era uma coisa fantástica. A mulher vivia num cubículo, numa vila, mas um sorriso a todo tempo, uma fé motivadora. Era uma mulher que me abençoava demais. Eu amei essa mulher, ela ia muito na minha casa, minha mãe também gostava muito dela, e nós também íamos muito na casa dela. E um dia eu encontrei com a Irmã Helena pertinho do Cristiano. Aí eu corri, dei um abraço nela e falei: Irmã Helena, aqui, eu queria falar com a senhora um negócio. Ela falou: tá, você vai me falar, mas antes de você falar, eu quero te dizer uma coisa. E ela falou assim: eu quero te falar que desde que eu te conheci, eu oro por você. Eu oro muito por você, eu sempre oro por você. Mas agora chegou o tempo. Eu sei que o que você vai me dizer é que você quer pedir oração para uma pessoa. Eu disse: Ela falou assim: mas agora você vai se preocupar em orar por você. E ela segurou nos meus dois braços e me sacudia assim, e falava assim: ore por você, interceda por você. Antes de você orar pelas pessoas, ore por você. E ela falou para mim assim, lá perto do Cristiano: lembre-se que eu sempre orei por você, mas agora chegou o tempo, você precisa orar por você. E eu abracei a Irmã Helena e não disse o que era, mas aquilo mexeu muito comigo. Fui embora para minha casa e cheguei em casa, sentei no quintal, contei para minha mãe. Falei: mãe, a Irmã Helena nem ouviu o que eu queria dizer na oração da outra pessoa, mas repetiu muitas vezes, me sacudiu, falou que eu deveria orar por mim. E eu fiquei ali pensando muito. Minha mãe conversou comigo sobre isso e falou: todos nós que oramos pelas pessoas, nós temos que, às vezes nós nos esquecemos de orar por nós, você precisa orar por você, isso é verdade. Ela falou: mãe, quer saber, eu vou lá na Irmã Helena. E eu fui, eu queria conversar com ela, eu queria que ela me explicasse melhor sobre isso. E quando eu cheguei no portão da Irmã Helena, a menina veio me receber e falou: você veio procurar minha avó, né? Eu falei: foi. Ela falou assim: a minha avó acabou de morrer, a minha avó foi para a glória. Gente, eu vou dizer para vocês que o tempo que eu pude desfrutar da presença dessa mulher foi uma dádiva de Deus para minha vida, foi um presente de Deus para minha vida. Andar com aquela mulher tão simples, mas tão cheia de fé, foi algo que edificou, e o que ela deixou para mim, eu carregarei para a vida inteira, eu carregarei por toda a minha vida. E depois que eu fui embora para minha casa, eu fui pensar: por que ela me disse aquelas palavras? Ela sabia que seria recolhida pelo Senhor, ela sabia que Deus a levaria para a glória. E eu nunca participei de um culto fúnebre tão bonito. O culto foi lindo, foi maravilhoso, eu chorei do início até o fim, mas era tão alegre, as canções que cantaram ali eram tão bonitas, tinha uma presença de Deus no velório daquela mulher. E eu fiquei ali pensando: até na morte, aquele que é servo de Deus é diferente, com ele é diferente, até no momento da morte. E eu tenho a alegria, a satisfação de dizer que eu andei com aquela mulher e ela me ensinou a depender de Deus. Ela me ensinou, entre outras pessoas que me ensinaram, lógico, muitas outras, minha mãe, minha avó, muitas outras, mas eu estou dizendo em especial da Irmã Helena, porque foi o que Deus trouxe no meu coração quando eu estava orando. Ande com pessoas de fé, ande com pessoas de visão, afaste-se das pessoas que são desmotivadoras. Existem sim os profetas que são da desmotivação, e esses não são pessoas que mandaram você, mas ande com pessoas visionárias, para que isso seja contagiado na sua vida. Elias ensinou àquela mulher a lição da obediência fiel.
vá e faça. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim começaram ele e ela e a sua casa assim comeram, ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Essa é a combinação que faz milagre: obediência do homem e fidelidade de Deus. Elias obedeceu a voz, como o pastor Diel disse aqui. Deus disse: vai para lá, vai para cá, ele vai. Agora vai para lá nessa cidade, ele vai. Agora levanta daí, vai para outra. O que Deus mandou, ele foi e fez. O que ele mandou aquela mulher estava diante de um homem, era simplesmente um homem, mas ela entendeu que ele era um homem de Deus, e ela também fez da mesma forma. Com aquele pouquinho ela foi e fez. No meio das provas, Elias e a viúva obedeceram e Deus fez o milagre. Quão maravilhoso deve ter sido para aquela mulher e seu filho comerem aqueles bolos milagrosos, fruto da obediência de quem não tinha quase nada. A viúva de Sarepta conheceu a Deus na cozinha, olhou para a panela, encontrou a farinha, olhou para a botija e viu o azeite. Obedecer sem medo, essa é a chave do sucesso. Aquela mulher não tinha quase nada, mas a fé não faltou em seu coração. Ela foi para a cozinha segundo a palavra, e ela olhava para a farinha e a farinha não acabava, olhava para o azeite e o azeite não faltou. Fruto da obediência daquela mulher. Você que está aqui, Deus te chama para uma nova realidade. Obedecer sem medo, obedecer a palavra de Deus, permanecer firme naquilo que Ele te falou. Não tenha medo da primeira aparência, da primeira impressão. Não tenha medo de nada. Deus é com você, segundo a palavra dele. O mesmo milagre que aconteceu na vida daquela mulher também acontecerá na vida de você. Amém. Nós temos que obedecer a Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento da nossa vida. Teve um momento da minha vida que a Larissa era bebezinha e eu percebi que ela tinha gripado. Foi a primeira vez que ela gripou, bem bebezinha, bem novinha, e ela começou a chiar. E começou a chiar muito forte. E eu comecei a orar, comecei a colocar aqui diante do Senhor. Eu falei: Senhor, o que é isso? Aqui ninguém tem bronquite, ninguém tem isso, meu Deus, me ajuda. E eu recebi, no momento de oração, no momento da minha vida com Deus, eu recebi uma palavra do Senhor que me disse que Deus estava curando a Larissa. E segundo aquela palavra, eu comecei a viver dessa forma, sabendo que Deus tinha curado Larissa. E Larissa continuava a chiar, e eu punha ela no colo e colocava a cabeça dela no pé para ajudar na respiração. E eu ficava andando lá em casa e dizendo: porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras você foi curada, Larissa, você está curada. E eu ia dizendo que ela estava curada, ia dizendo, e eu dizendo. E eu fiquei muito tempo dentro de casa. Eu fazia guerra contra aquela doença, e eu fiquei uns dias sem sair. E a minha irmã me ligou e falou: mas onde você está? O que está acontecendo? Larissa está bem? Eu falei: está bem. Ela melhorou não, ela está curada. Aí a minha irmã virou, minha irmã enfermeira, ela virou e falou assim: então eu vou aí que eu quero ver. E a minha irmã chegou, e eu pus a Larissa mais em pé que eu podia para ver se enteava. E a minha irmã chegou perto dela assim e falou assim: menina, ela está curada, só que tem uma coisa, se você quiser você fica aí, mas eu estou indo ali com ela, eu vou levar ela aqui na minha colega agora. E já foi eu que foi falando, e eu fui andando atrás, e carta de chinelo, carta de cavalo. Rosinha, vem cá, Rosinha, Deus curou, mas eu estou vendo como é que essa menina está. Levou a menina para o posto, e eu fui atrás do posto. Quando chegou lá, a enfermeira falou: pode chamar a ambulância, chama a ambulância, vai com essa menina correndo para o hospital agora. Ela está com os broncos muito fechados e tem que ir depressa. E aí eu virei e falei assim: não precisa chamar a ambulância não. Aí a Rosinha falou assim: não, eu vou ligar para o meu cunhado, eles moram aqui mesmo pertinho. Essa menina é uma amiga da Rosinha. Falou assim: o Oquinaldo vai vir. Aí ligou para o Oquinaldo chegou lá no mesmo instante, e eu entrei no carro com a Larissa e fui. Aí o Oquinaldo dirigiu e eu sentada lá falando: Deus, eu sei que eu estou indo, mas eu sei que eu estou indo para algum propósito do Senhor, porque o Senhor falou que ela está curada, ela está curada. E eu sei que eu estou indo, não sei para quê, mas eu sei que para algum propósito do Senhor. E nós chegamos no hospital. Aí fez a ficha e nós sentamos lá para guardar. O médico chamou. Quando o médico chamou, o Oquinaldo entrou com a Larissa no colo. E ele estava sentado. Ele olhou para a Larissa na porta e falou: mas o que é isso, pai? Essa menina está cansada demais.
estou fazendo questão de entender, não. Aí foi, explicou lá, falou com ela, vai fazer esses 3 procedimentos e tem que ser depressa, vai lá e prepara. Mãe, senta ali naquela cadeira, fica lá que vai vir, vai pôr um vapor nela, não sei o que tem lá mais, você falando. Aí eu falei, calma, Dudu, calma, espera, pelo amor de Deus, eu nunca passei por isso, me explica o que é, o que deu, por que dá isso, da onde que vem, eu preciso saber. Ué, você não está vendo que isso é bronquite? Você não está vendo que isso é bronquite asmática? Eu falei, não estou vendo, eu não sei, ele em casa ninguém teve isso, eu não sei, me explica o que é. Aí eu peguei um papel e começou a desenhar, aí foi desenhando lá os nomes e tal, e naquele momento eu prestei atenção, fiquei olhando e perguntando, e ele foi falando e desenhando, e eu queria ter o papel dele, mas ele não me deu não. Aí ele terminou de falar lá, mandou eu sentar na cadeira, foi a enfermeira dele. Antes de eu sentar na cadeira, eu peguei a Larissa e fui depressa no banheiro. Aí cheguei no banheiro e falei, Deus, ele falou que é nos broncos, ele falou que passa assim aonde, que faz assim, então é nesse lugar, sua temperatura, Senhor, faça isso e funcionar direito, destampa, Deus, o Senhor falou que não tá nada. E fui olhando no banheiro e fui falando do jeito que ele falou, eu falei também. Na hora eu tinha perdido. Aí saí com a Larissa, voltei e sentei na cadeira. E ele atendendo, um menino, outro menino, ele foi e passou assim, perto da onde eu estava sentada com a Larissa. Aí ele virou e falou, ué mãe, a moça já vem aqui? Já fez o procedimento? Eu falei, não, eu estou aguardando. Aí a enfermeira veio correndo, doutor, é porque eu estou demorando, eu sei que é urgente, mas é porque faltou, não sei o que é. Alguém foi lá pegar a seringa, que não tem e tal. Ele, não, para, não é isso não, eu sei que você está preparando. É que a menina não está cansada mais igual ela estava. Eu pensei que você tinha feito. Ela não, nem deu tempo. Aí ele falou, me dá essa menina aqui que eu vou examinar de novo. Aí pegou a menina e eu fui toda feliz. Levei pra ele. Aí ele pegou lá os aparelhos e colocou nela, colocou. A menina não está cansada mais não. Aí voltou. Não, ela estava cansada, ela estava muito cansada. Mas não tá. Aí a enfermeira chegou, faz aí, faz. E o médico toda hora ia lá observar. Toda hora ia lá, já começou a rir, começou a brincar, e batia perna, batia braço, custou a qualquer negócio. E ele tinha feito a guia de internação da Larissa. Ele tinha falado que ia fazer esse procedimento e que ela ia ficar internada, porque estava muito ruim. E o Aguinaldo ficou em pé, eu sentado e o Aguinaldo em pé. Aí terminou de fazer, toda hora ele vinha. Aí ele veio de novo, olhou, virou e falou assim, ô pai, você quer saber de uma coisa? Eu tinha falado para fazer 3 procedimentos, mas você quer saber? A porta da rua é serventia da casa. Pega esse menino e vai embora daqui. Aí o Aguinaldo pegou o menino e eu fui no corredor. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus tinha me dito que ia curar a Larissa. E aquilo é que valia. Se eu fui naquele hospital, foi para entender, foi para compreender melhor o que era aquilo que eu realmente não sabia e para poder orar de uma forma melhor. Mas eu sabia que Deus tinha curado a Larissa. Fui embora com ela lá para casa e ela ficou boazinha, não teve mais nada. Nós viajamos, fomos para a praia e estava muito frio, foi em julho. E aí, eu estava dormindo uma noite e eu ouvi um barulho alto. Eu pensei que tinha até algum bicho lá. Tudo apagado, eu corri, acendi a luz, quando eu olhei era a Larissa. Assim, o barulho era assim. Aliás, eu não sei nem fazer direito o que era. E de novo. E eu tirei a menina da cama, fui na ponta dos pés da cozinha. E fiquei com ela na mão na cozinha falando, Deus, a Larissa está curada. Deus, o Senhor operou um milagre ali na frente daquele médico. O Senhor me disse que ela está curada. E ela está curada. Aí minha mãe ouviu o barulho da respiração dela, eu estava orando baixo. Minha mãe abriu o outro quarto e veio. E minha mãe chegou na cozinha e falou assim, Aninha, pelo amor de Deus, vamos correr com essa menina. Aninha não está nem respirando direito, corre, Aninha. Aí eu falei, nós não vamos correr. E minha mãe virou para mim e falou assim, você não trouxe a carteirinha? Você esqueceu a carteirinha da Unimed? Eu falei, não esqueci, está na bolsa. E minha mãe é meiga, mansa, fala baixinho. Mas nessa hora minha mãe falava de uma altura. E eu falei, minha mãe quer cortar o Aguinaldo, não é possível. E eu fui lá na ponta do pé, fechei a porta bem fechada e falei, se ele acordar, ele vai levar. Mas se ele não acordar, não vai não. E eu falei, mãe, a Larissa está curada. A senhora sabe que ela está curada? Aí minha mãe rodou assim, cozinha, eu sei, Senhor, eu sei que ela está curada. Então deixa eu ir fazer meu papel. Ajoelhou lá na sala e começou a orar. E minha mãe, da voz baixinha, orava de uma altura. Orava alto, eu falei, Deus, quer cortar o
Olhei, a única coisa que eu vi foi casca de cebola. Eu peguei casca de cebola, abri um armário lá na parte de baixo, que a gente nem mexia muito, vi um bule. Coloquei a folha da mexerica, a casca de cebola dentro do bule, coloquei para ferver e ela disse. Aí quando deu vapor, eu colocava o rosto dela. Você está curado, liberto, não, Jesus, tirar. E assim foi, gente. Diz que mexerica é frio, se é frio, se é quente, eu não sei, não vou nem saber. Eu sei que era aquilo que tinha lá na hora e foi aquilo que Deus usou. A menina de cansada, parou com aquilo e foi parando, foi respirando legal e ficou bem, encostou assim e dormiu. E minha mãe na sala orando. Eu agradeci a Deus, fui lá, aqui maior, a menina que nem estava respirando, dormindo tranquila, como se nada fosse. Aleluia. E aí eu fui dormir, minha mãe também. No outro dia nós acordamos já umas 11h30 da manhã, aí o Aguinaldo não estava lá. Essas manhãs dormem demais! Eu aqui, ó, já fui na padaria, eu já fiz café, eu fui cedo, nós esperamos ir pra praia, e vocês tudo dormindo, eu vou que dorme. Aí minha mãe, que não, deixa eu te contar o que aconteceu essa madrugada, não, você não está sabendo. E foi contar para ele o acontecido. E eu quero dizer para vocês que quando Deus nos dá uma palavra, nós temos que persistir naquela palavra. Se Deus disse que ela está curada, ela está curada. E ainda que as situações, as circunstâncias me diziam não, e diziam alto, ela chiava muito alto, mas a palavra de Deus era maior que aquela chiada dela. E eu quero dizer para vocês que isso, ela tinha 7 meses. Larissa não gripou mais. Larissa nunca mais chiou, nunca mais teve nada. Nunca tive que levar a Larissa fora de época das consultas periódicas porque estava gripada, porque estava chiando, porque estava com peito cheio. Nunca mais. Aleluia. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agora, mês passado, ela tomou antibiótico por causa de uma inflamação na garganta. Mas a garganta estava inflamada, ela reclamava dor, mas não teve febre, não teve nariz escorrendo, sintoma de gripe, nada. Depois de 4 anos, o que ela teve foi essa inflamação na garganta. Porque Deus é fiel, não teve e nunca mais teve. Temos 4 lições principais que vale a pena meditar no nosso dia a dia. Primeira lição: a orientação de Deus é sempre surpreendente. Não tente analisá-la. Se Deus te manda ir para Sarepta, não tente entender por quê. Apenas vá. Não seja como Jonas ou como Elias. Segundo, os primeiros dias geralmente são mais difíceis. Não desista. Não seja vencido pela síndrome da primeira impressão. O inimigo de nossas almas adora nos tirar do caminho, nos desencorajar e nos tentar a desistir. Aprendamos com o exemplo de Elias. Nenhuma dificuldade
obrigado, porque eu tenho tudo o que eu preciso nesse dia. Eu sou uma mulher que tem tudo o que eu preciso. E eu não digo isso porque eu tenho uma família linda, porque eu tenho saúde. Não é isso, eu digo isso porque eu tenho Jesus. E Ele me basta, Ele é suficiente. Ser constantemente agradecido a Deus é uma virtude muito bem necessária em nossa cultura consumerista. Depois está escrito lá em 1 Reis 17, de 17 a 24, eu vou ler para vocês. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e viveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Diga aleluia. Aleluia. Deus é especialista em situações impossíveis. Vemos nas adversidades, podemos ver na Bíblia várias passagens em que Deus fez proezas. Sua especialidade são as impossibilidades. Não limite Deus, não limite o poder de Deus. A especialidade de Deus são as impossibilidades. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Você pode olhar e ver a sua limitação, mas não a de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis. Em todas as suas promessas, você nunca deve se esquecer de 2 versículos que são chaves na Bíblia. Nunca deve se esquecer. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 18,27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esses 2 versículos devem estar sempre na sua mente. Quando você se deparar diante das impossibilidades, lembre-se que você tem um Deus, que para Ele não há impossíveis. Há momentos em que Deus age completamente sozinho para atingir seus objetivos. Quando criou o mundo, Deus criou sozinho. Quando ressuscitou a Cristo, também estava sozinho. Mas na maioria das vezes, Deus usa mais alguém no processo, opera seus milagres por meio de instrumentos humanos. Pessoas como nós jamais poderiam ter realizado o impossível, mas por meio de Deus foram envolvidas num milagre. Pessoas que foram feitas instrumentos do poder de Deus por estarem à sombra do Senhor. É exatamente neste lugar que encontramos Elias, no evento relatado em 1 Reis 17. Elias já estava acostumado a enfrentar o impossível. Sua fé havia amadurecido. Ele está pronto para a próxima prova, confiando em Deus. Depois apareceu o filho da mulher da sua casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Quando o menino morreu, sua mãe olhou em volta para encontrar alguém em quem colocasse a culpa. Trata-se de uma reação natural do ser humano. Então disse ela: o que fizeste, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? A mulher culpa Elias pela pior coisa que poderia ter acontecido em sua vida, a morte de seu filho querido. A viúva não considerou o fato de que, graças à presença
a própria situação. Mas o exemplo de Elias nos diz como ele agiu, com fé, com sensatez, com sabedoria. Elias diz: dê-me o menino. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Observe a excelência de Elias, que não tenta argumentar com a mãe, não tenta discutir com a mulher, não responde, não faz com que ela pense em tudo o que ele representou para ela naquele momento, ou quanto ficaria chocado ao ser responsabilizado por aquele acontecimento. Um homem de Deus, gente, age de maneira sobrenatural. É lógico que ele deve ter ficado chocado, a mulher está culpando a morte do filho, e ele deve ter ficado muito triste com essa situação, mas ele não usa aquilo para revidar, ele age naturalmente, age por fé. Um homem e uma mulher de fé, você jovem, vai agir no seu cotidiano, no seu dia a dia, por fé, não por situação. Guarde a sua boca. Quando você falar, diga aquilo que é necessário. Palavras que saem dos seus lábios, sempre palavras carregadas de poder, de unção e autoridade. Elias está mais uma vez diante de uma situação que, do ponto de vista humano, ele não merecia. Elias fizer exatamente o que Deus lhe ordenara. Ele confiava em Deus e agora uma mulher joga toda a culpa nele. Elias não reclama, fica firme, em pé, em silêncio, na sombra de Deus, firmado na fé, confiando no poder do seu Senhor. Isso é humildade até as últimas consequências. Elias foi humilde, não revidou, não jogou na cara da mulher todo o bem que ele havia feito. O Espírito de Deus está atuando naquele que poderia revidar, mas não faz. É a vida de Deus que está sendo evidenciada naquele momento, e de bondade e ternura. Diante do cenário de morte, de uma mãe culpando pela tragédia, Elias sobe para um lugar onde havia passado horas e talvez dias, ajoelhado em oração. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas. Elias está ali diante daquele cenário, o quadro da morte, um menino novo, uma mulher o acusando, e Elias então tem uma atitude: pega o menino, toma o menino nos braços e sobe, vai para o quarto onde ele tinha se hospedado. E naquele quarto, Elias levou o menino, era um lugar onde ele vivera momentos de intimidade com Deus, momentos de precioso desfrutar da presença de Deus, desfrutar. E olha que no tempo de Elias ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. O Espírito Santo é acessível a todos nós reclamamos por ele, nós podemos andar no Espírito o tempo todo. E eu quero fazer algumas perguntas. Você tem um quarto como aquele? Um lugar onde você se encontra com Deus? Você possui um lugar isolado onde você e Deus conversam regularmente sobre diversos assuntos? Se você não tem esse lugar, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão, o lugar de você se prostrar diante de Deus, é momento de você providenciar, é momento de você preparar. Elias poderia muito bem ter pegado o menino e feito a oração que ele tiver a fazer e falar com Deus o que tinha que falar, na sala, naquele lugar. Mas Elias leva o menino para um lugar onde a atmosfera era diferente, para um lugar onde a presença de Deus estava, o lugar onde Deus gostava de estar, o lugar onde ele tinha vivido momentos de intimidade, de comunhão. E naquele lugar Elias então age. É ali que você vai se preparar para as contingências da vida. Se você não tem esse lugar, prepare esse lugar. Tenha um lugar de você se prostrar diante de Deus, de você viver os seus momentos com Deus. O que você faz quando chegam as tragédias? E quando vem a provação? Qual é a sua primeira reação? Reclamar ou culpar alguém como aquela mulher? Tentar encontrar uma saída com suas próprias forças? Como você age? Nada de pânico, seja como Elias, nada de medo, sem pressa, sem dúvida. Quando temos uma vida de comunhão com Deus, o pânico não toma conta do nosso coração.
O medo não toma conta do nosso coração. Se por um momento nós vemos a adversidade, a dificuldade, nós vemos que maior é o poder de Deus, que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Porque Elias permanecia sereno, mesmo em meio à tragédia, porque ele sabia que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E dirás: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e paz. Aquele que tem intimidade com o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, diante das situações difíceis da vida, ele tem uma resposta que é baseada na palavra de Deus. Ele tem uma resposta que é baseada nas promessas de Deus. Ande com as promessas de Deus guardadas em seu coração. Ande com as promessas de Deus cravadas na sua mão. Ande com as promessas de Deus nos seus lábios. Profetiza, filho do homem. Tem profeta aqui? Amém. Tem profeta aqui? Amém. Então profetiza. Diante das adversidades, diga: mas eu tenho um Altíssimo e eu posso me esconder na sombra dele. Ele é onipotente. Eu tenho um pastor que cuida de mim, e porque ele cuida de mim, nada vai me faltar. Nem a morte abalou Elias, nem a morte. Porque Elias permaneceu, esse aqui eu já li, desculpa. Elias pode ter se calado diante da mulher, mas não de Deus. Diante de Deus, que o profeta levanta as questões mais difíceis. Elias vira para Deus e diz: ó Senhor, até o filho da mulher que eu vim para a casa dele, tu afligiste? Elias diz isso, mas depois que Elias diz isso, Elias tem uma outra atitude. Elias começa a orar, sozinho, à sombra de Deus. É ali que acontecem as batalhas. Elias foi capaz de ser totalmente sincero com Deus. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O que está acontecendo aqui? Gente, Elias pega o menino, vai para o quarto e fala com Deus: Deus, até o filho da mãe que eu vim para a casa dele, que eu afligiste. Aquilo era um desabafo do coração de Elias. Diante de Deus você pode dizer o que você quer. Diante de Deus são travadas as batalhas. E diante de Deus a cura. Naquela batalha, quando você diz tudo que está no seu coração. Há poucos dias eu contei para as meninas numa reunião que eu passei por um momento que eu decepcionei com uma atitude minha. Eu tive uma atitude, eu achei que eu fui muito demorada, e a minha irmã tinha me pedido para ajudá-la, e pela minha demora eu não consegui. E eu fui para o joelho, e eu de joelho comecei a clamar a Deus, comecei a buscar a Deus, e dizer tudo o que eu estava achando de mim, a maneira como eu estava me vendo, muito lento naquele momento. E aí Deus trouxe para mim uma palavra, e eu levantei, eu ajoelhei reclamando, mas eu levantei e disse: olha, pode fazer assim, 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 que vai dar certo, e a coisa vai melhorar. Não deu certo dessa vez, mas agora vai ser melhor para você. Eu não vou contar o testemunho, porque tem um papelzinho aqui. E aí eu virei e falei assim: pode fazer assim, porque Deus é fiel. E aí ela ligou para o meu irmão e contou para o meu irmão o que era para fazer. Aí meu irmão ligou para mim, ele estava lá no Espírito Santo, falou: Aninha, você está falando para fazer desse jeito, mas fruto aí das orações, então eu faço. Fez e deu certo. Então resolva as suas questões no quarto com Deus, de joelho, como Elias fez. E Elias falou para aquele menino reviver. Só que até aquele momento da história nunca tinha acontecido de alguém que estava morto reviver. Imagine, gente, da onde que vem tanta fé? Da onde que vem tanta ousadia? Elias inovou. Não tinha acontecido para ele dizer que tal situação poderia acontecer. E ele, diante daquele cenário, uma mulher acusando. Imagina uma mulher falando, confirmou. E
nós não devemos confiar no passado, mas no Deus que é vivo, ativo e criativo, capaz de satisfazer hoje as necessidades de hoje. Então você não precisa olhar para o que você já viveu lá no passado. Olhe para hoje. Deus tem uma glória nova para você todos os dias. Deus tem uma experiência nova para você todos os dias. Deus tem uma inovação na sua vida com Deus todos os dias. Eu não sei como que você que está aí está com a sua vida com Deus. Se você está muito satisfeito com tudo que você já viveu, satisfeito sim, porém inconformado, você precisa querer mais, profeta. Você precisa querer mais, jovem. Você precisa desejar algo novo, uma experiência nova, uma experiência diferente das outras que você já viveu, né, Giovana? Nos últimos tempos, no último encontro de mulheres, nós vivemos umas experiências novas lá, sobrenaturais, mas nós queremos mais, não é, Giovana? Nós queremos mais, não é, pastor Maria? Muito mais, porque Deus é uma fonte inesgotável. E eu quero te dizer que Ele não te trouxe aqui por causa que você tem vontade de vir num congresso. Ele quer te levar a novas experiências, Ele quer te levar a experiências mais profundas, Ele quer te levar a viver a provisão dEle. Ele quer que você compreenda que tudo que você faz está no controle dEle e que tudo tem que servir para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Deus de Elias está aqui, o Deus que opera milagres está aqui. Crendo que estamos aqui por causa do propósito de Deus. Vamos fazer 4 afirmações. Eu vou dizer e vocês vão repetir. Estou aqui porque é o desejo de Deus. Estou sob o seu cuidado. Estou sendo treinado por Deus. Ele me mostrará seus propósitos em seu tempo. Você crê nessas afirmações? Então aplauda o Senhor, bem. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou e entrou nele e reviveu. Quando a mulher viu que o seu filho estava vivo, ela não viu Elias, mas o Senhor. Elias, tenho ouvido você falar sobre o Deus dos céus, ouvi você se referindo a Ele de várias maneiras, mas agora, quando vejo este milagre, sei que tudo aquilo que você falou é verdade. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, é essencial encarar as impossibilidades da sua vida com fé, tal qual Elias fez. Elias tinha visto a mulher falar de Deus, o tempo todo Elias falava de Deus, o tempo todo Elias falava do poder de Deus. A mulher tinha visto a farinha da panela se multiplicar, a mulher tinha visto o azeite da botija se multiplicar, a mulher tinha visto que eles não morreram de fome,
joelho. E nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos.